Bem-vindos ao nosso podcast! Nós vamos falar um pouquinho sobre cultura de massa e cultura de elite. Vamos explorar esses temas? A Cauane agora vai falar sobre a cultura de massa e a cultura de elite. A cultura de massa é um comércio que é produtos tanto industrializados quanto naturais e também tendo interações. Cultura de elite tem maior gasto de excesso estético. Tá feito pela elite. Vou falar uma característica sobre a cultura de massa. Ela é uma cultura que ela pega no comércio, pegando muita renda. Tem uma parte de comunicação, exemplo, cinema, rádio, televisão e internet. Agora a característica da cultura da elite. Ela é uma cultura geral, um comércio erotita. Ela pega mais a parte de consumo artísticos mais evoluídos. E agora eu vou passar minha parte para Maria Eduarda. Eu vou falar sobre o papel da televisão, rádio, cinema e as redes sociais na propagação da cultura de massa. Eles são meios que moldam a opinião pública, os gostos e a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, além de serem meios de comunicação de massa que propagam a cultura de massa. A TV é um veículo de massa que disponibiliza a produção humana na forma de mercadoria, além de ser um coadjuvante na banalização, rebaixamento e mercadorização da cultura. O rádio foi um dos principais veículos de disseminação da cultura pop na primeira metade do século XX. O cinema é um meio de comunicação de massa que propaga a cultura de massa. E por último, nós temos as redes sociais. São ferramentas poderosas que podem influenciar decisões de consumo e opinião pública. E agora eu vou passar a fala para o José. Eu vou falar sobre acessibilidade de consumo. A acessibilidade de consumo, como a cultura de massa, é acessível a uma grande quantidade de pessoas. A exclusividade de cultura de elite muitas vezes associada a um público com maior capital cultural e econômico. E agora eu vou passar a fala para a Débora. Tanto a cultura de massa quanto a cultura de elite carregam preconceitos. Superficial e rasa como a cultura de massa é conceituada, uma vez que a popularidade é vista como algo de pouca qualidade. Superficial e rasa é como a cultura de massa é conceituada, uma vez que a popularidade é vista como algo sem qualidade, vista com aquilo lá, não tem qualidade, não é bom. Já a cultura de elite, ela mostra o mundo com uma crítica porque é inacessível, cara e muitas vezes difícil de compreender para quem não vive naquela realidade. Agora eu vou passar a fala para a Nicole. Olá, eu vou falar hoje como a cultura de massa influencia nós jovens, nós adultos, no dia a dia. Os produtos são criados de fácil acesso para que a gente consiga ficar intrigado naquilo e prender a gente, dominando a gente. Agora eu vou falar qual que seria o impacto dessa cultura de elite nas tradições, nas artes e nos valores históricos. Os valores históricos, eles olham bastante para a arquitetura, as pinturas, principalmente na referência da antiga Roma. Na arte entra o movimento barroco e o romantismo, entra também a cultura do jazz. Antigamente, eles não gostavam muito, mas conforme foi passando os anos, está inserida nessa cultura. Nas tradições entram o samba, o choro e o jazz, principalmente hoje em dia. Elas sempre enfatizam a qualidade técnica desse processo. Agora eu vou passar a fala para a Maria Holanda. Eu vou falar sobre o hibridismo cultural. A cultura de massa e a cultura de elite frequentemente se misturam, criando fenômenos híbridos. Isso ocorre quando obras clássicas como a de Shakespeare são adaptadas para o cinema popular, ou quando a música erudita é incorporada ao pop e ao rap. No mundo da moda, grifes de luxo colaboram com o streetwear, enquanto o cinema e as séries exploram conceitos filosóficos profundos e de forma acessível. Essa fusão amplia o acesso ao conhecimento e redefine os limites do que é considerado erudito ou popular, mostrando que a criatividade surge da interação entre diferentes tradições e estilos.
E alguns desses exemplos a gente pode ver tipo, no cinema, que tem a Matrix, na Matrix que ela populariza os conceitos filosóficos e científicos. Na música, o Queen, uma banda de rock, incorpora elementos da ópera na literatura, na literatura, O Nome da Rosa e O Código da Vinci unem conhecimentos eruditos e a narrativa envolvente. Na moda, grifes como Louis Vuitton e Dior misturam alta costura com streetwear e a arte clássica. E tipo, essa fusão redefine os limites entre o popular e o erudito, tornando o conhecimento acessível e estimulando a criatividade. E agora eu vou passar para Maria Isabel. Vou falar um pouco para vocês sobre a globalização e a identidade cultural, né? A globalização pode levar à urbanização cultural, mas também pode ter a integração da diversidade da cultura. Por exemplo, a homocultura, ela é a disseminação de várias marcas globais, como entretenimento, em massa também pode ser filmes de Hollywood, música pop internacional, a padronização do consumo. Países mais desenvolvidos obtêm maior esse alcance. A integração cultural, ela pode ter uma interconexão e interdependência crescente entre os países. Troca de informações, costumes, ideias e valores culturais. Também pode, e os costumes e as culturas podem interferir sem necessidade de uma integração territorial. A diversidade cultural. A diversidade cultural é uma globalização que promoveu o intercâmbio sem pretendentes de ideias e valores. A globalização ela enriqueceu bastante e expandiu a diversidade cultural e global. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a próxima e tchau! Tchau!